Fala galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, ué, por que não tá indo? Ah, achei. Tomar uma água aqui. Então, a nossa matéria hoje será filosofia. Olha, pro PSS 3 é uma matéria muito interessante. Até vocês, eu acho que já visto a parte relacionada à ciência. Nós temos dois principais tópicos de conteúdo, que é a filosofia da ciência e a estética, tá? Olha, eu não quero chutar longe de mim, porque não tenho como prever as coisas, só certas pessoas, mas pelas provas que eu estava analisando, eles colocam 3 de ciência, dois questões sobre estética. Aí eles colocam 3 sobre ciência e 2 sobre estética e depois eles trocam. Colocam 3 sobre estética e 2 sobre ciência. Pelo menos o que eu vi até agora. Na parte de 2016, 2017 aconteceu isso. E na parte de 2018 e 2019 aconteceu isso também. Só que na parte da ciência com 3 questões para cada. Depois deem uma olhada na lista de exercícios. Essa aqui é o meu caderno. Mas depois deem uma olhada na lista de exercícios que eu coloquei pra vocês. Dessa vez conferi todos os gabaritos muitas vezes pra não ter erro de gabarito. Peço desculpas pela última aula, tá? E é isso. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Tanto de sociologia quanto de filosofia, tá? Me perdoe se eu falar um pouco devagar ou tiver que sair, interromper aula, alguma coisa assim, porque estou um pouco cansada. Então, estou cansada. Então, perdoe. Mas, enfim. Eu não trouxe meu livro aqui pra cima, mas, olha. Tem um livro de filosofia que eu ganhei do meu professor que, gente, juro pra vocês, a UEPG fez um copia e cola do índice do livro e cai exatamente o que está dentro daquele livro. Sim, eu tenho a base dos bibliográficos para as questões do UEPG da parte de filosofia. Isso é burlar o sistema? Não. Não, isso é estudar mesmo, porque você conhece o material. Na verdade, isso eles tinham que fornecer, sabia? Mas tudo bem, porque algumas faculdades fornecem. E o de sociologia eu também conheço. Eu posso deixar a foto desses livros, se vocês me pedirem. Me peçam lá no Instagram, link na bio. E eu deixo pra vocês as fotos dos livros que eu vou prometer deixar lá pra vocês, tá bom? Enfim, não tem PDF pra passar. Mas eu deixo a foto pra vocês poderem procurar pra ver se tem na internet, tá? Vamos começar nossa aula? Vamos começar com filosofia da ciência, tá? O que seria, primeiro, as bases dessa filosofia da ciência? Quando a gente fala já logo disso, vocês precisam entender 2 conceitos, o senso comum e a ciência. O que seria o senso comum? Seria alguma coisa que não tem um sisteminha certo, não, é o do povão. É como se fosse o nosso famoso povão, a nossa famosa gírias, é o senso comum. Ele é fragmentado, ele não tem conexões, certo? Ele é subjetivo, é ambíguo. Por quê? Fulaninho bateu na fulaninha. Ué, mas por que fulano bateu na fulana? E assim vai indo. É o que a gente vive no dia a dia, certo? E a ciência? O que seria a ciência? Ciência geral, ela tem um sistema. Aquilo se aplica, leis da física, se aplicam para todas as corpos que estão aqui na Terra, entende? Claro que se aplica num determinado grupo, mas é a mesma. Não vai se explicar em Marte, mas tem uma lei que explica por que não se acontece em Marte essas coisas, entende? Então, a ciência, ela unifica, ela tem um objetivo, ela tem um rigor, ela precisa ser rigorosa no que ela faz para ela ter um resultado realmente efetivo, certo? Aí nós vamos para a filosofia da ciência antiga, que seria dividida na parte dos egípcios e dos gregos, certo? O Egito, para eles, a ciência era a aplicação da prática, era o que eles faziam no dia a dia. E vocês sabem que o Egito fez muitas coisas. Eles faziam decks, eles faziam decks no caso para não deixar a água passar tanto, barragens, eles faziam muitas coisas relacionadas
calendário, sabe? A ciência era a vivência deles. E até a gente não sabe muito por conta de escritos e coisas deixadas, a gente não sabe muito da ciência deles. Mas o processo de mumificação, todas essas coisas que eles tinham, essas coisas foram muito importantes pra gente agora, certo? E hoje não vai atrapalhar o carro da Hugo, mas eu acho que a chuva vai me atrapalhar um pouco. Agora, vamos para os gregos. Olha, gente, primeiro eu vou chegar aqui nos caras. Por que os caras? Porque eles sempre caem, sempre. Vestibular, PSS, tudo, é sempre eles, Platão e Aristóteles, é eterna briga. E eu não quero muito repetir aqui o que seria, né, essa eterna briga, mas, enfim, vou tentar falar as coisas simples, tá? Ó, Platão, o que ele pensava acerca da ciência? Ele contemplava as ideias, ele sabia por saber. Era esse o saber dele, era contemplar as coisas, contemplar as ideias, viajar, não viajar, porque tinha seu embasamento, ele tinha um fundamento para pensar aquilo, que o quê? Porque aquilo aqui é uma cópia do que eu penso, do que eu fui um dia, melhor dizendo, certo? No que eu fui, no sentido de que você tá aqui, mas você não é daqui. O mundo que está aqui é uma cópia perfeita do que um dia existiu, que é aquele mundo da onde você veio, no caso, ele é perfeito. E é isso que ele tenta dizer, que aqui não é perfeito, tá? E por que eu tô falando assim, da onde ele veio e tal? Porque era essa a dúvida que eles tinham na época. Da onde que a gente veio, pra onde que a gente vai, por que a gente tá aqui. Então essas dúvidas circularam muito a parte da filosofia e circulam até hoje. Vocês sabem disso. Aí na teoria das ideias, ele tenta desvincular os sentidos com a razão dele. E tem uma coisa que vocês têm que saber da definição, que é a doxa. A doxa é opinião e a episteme é ciência. Então é essa dualidade, esse versus. Doxa é opinião versus a episteme, que é a ciência, certo? Aí, ó, ele diz que o mundo sensível dos sentidos, que a gente consegue cheirar, pegar tudo, ele é móvel, Heráclito, que daí móvel você tem a ideia dos filósofos, né, que diz que tudo é móvel, que tudo tá fluindo o tempo todo, Heráclito. E é imperfeito. Por quê? Porque tudo muda. Agora, aquele que não muda, o que é imóvel, que é o mundo inteligível, que era defendido também com Parmênides, ele é perfeito, certo? Aí surge Demiurgo, que é um princípio divino que põe ordem no caos. O que seria o caos? Seria o cosmos, certo? E o que seria colocar ordem? Seria, tipo assim, vou dar um exemplo bem tosco. Sol, muito sol. O que eu preciso? Chuva pra colocar ordem no caos. É mais ou menos coisa assim. Não tentem complicar tanto a filosofia, certo? A filosofia não é tão complicada assim. Você só tem que se entregar para tentar entender a filosofia, tá? Universo. Qual seria a nossa definição de universo? Lembrando que na Demiurgos seria um ser vivo esférico, uno e indivisível. A Terra é imóvel e no centro. Aí que surge a ideia da onde que a gente tá, como é a nossa Terra, aonde é o lugar que a gente vive, certo? A luz tá muito na minha cara hoje, deixa eu tentar ajeitar aqui. É isso. E há uma ligação entre o macrosmo e o microsmo. O que eu quero dizer com isso? O macrosmo é o universo e o microsmo é o ser humano. Existe uma ligação entre eles, tá? É que essas palavrinhas, às vezes, podem confundir. Mas lembra que é cosmo, universo, e macro e micro, grande e pequeno, tá? E já vamos para Aristóteles. Aristóteles, cara, o cara gostava de física. O cara gostava de botânica, biologia. Então pensa nele como um cara que tenta conhecer o saber demonstrando. Como assim demonstrando? Que o conhecimento dele vem da natureza dos seres. Ele quer aquele conhecimento para fazer alguma coisa.
Ele quer saber por que eu tenho essa planta para eu usar essa planta, não para eu deixar nas minhas ideias, entende? É essa a grande diferença entre eles. Porque um usa o demonstrativo, que seria você demonstrar para você ter as coisas, e o outro contempla. Por favor, guardem isso da aula. Se vocês já guardarem isso da aula, vai ser tudo. Sério mesmo, não tô brincando. E uma coisa que ele observava muito era a parte da essência das coisas. Sabe, tipo, do que aquilo é feito, cor, tudo, era a essência de cada coisa que tinha ao redor dele, tá? E agora, Aristóteles, de observar, porque ele observava muito, um dos seus métodos era a observação, a parte empírica das experiências também. O que ele fazia? Ele dizia que o repouso, ele criou umas definições para movimento e repouso, tá? O que seria um movimento? O movimento é uma transição do corpo que busca o repouso. Eu tô andando porque eu busco sentar em algum lugar, seria mais ou menos isso. E ele valoriza a essência que é mutável e é perfeita. Então, enquanto para Platão a essência era imutável e por isso ela era perfeita, para ele o mutável é perfeito. Entende a diferença entre os dois? Nas questões fica mais claro, fica mais fácil. Eu estou tentando explicar um pouquinho a mais para vocês, o que virem vocês conseguirem acertar, tá bom? E o que seria o repouso? Repouso seria um lugar natural, certo? É como se eu vivesse em um lugar calmo, me colocasse em movimento e eu quisesse ir para o meu repouso, lugar natural. Ele criou outra teoria dos corpos pesados, graves. Tentem a ir para baixo, que é o seu lugar natural. O que seria esses corpos? Seria a terra e a água. Mas, Tainá, eu não concordo com isso, porque agora eu sei que não é bem assim. Sim, mas não é você. Não querendo ser grossa, mas não é você. Era o que eles pensavam na época. Essa é a grande diferença. Porque é um conhecimento que é construído ao longo do tempo, certo? Então, muitas coisas que a gente sabe hoje é porque alguém pensou diferente e tentou construir esse conhecimento que hoje a gente julga como certo. Mas pode ser que um dia mude, como mudou antigamente, certo? E os corpos leves tendem a ir para cima, que seria ar, fogo, para Aristóteles. Agora viemos para a queda dos corpos. A essência é tender para baixo. Mas se o movimento for interrompido por algo a impedi-lo, estamos falando de quem tem inércia. Um movimento violento, forçado é quando a ordem natural é alterada, certo? E ele precisa de um motor unido ao móvel, porque sem ele o movimento não cessa. Hoje sabemos que o que seria, traduz isso para mim, motor móvel, que tem que parar esse movimento, a gravidade, certo? Por quê? Vamos pegar meu lápis. Ó, ele está em repouso, correto? Só que o corpo é pesado. Vamos dizer que é um corpo pesado. Para Aristóteles, volto a repetir. Aí, quando ele sofre um movimento violento forçado, a ordem é alterada. Joguei ele para baixo, certo? E ele precisa de um motor para o movimento cessar. Joguei meu lápis, vou jogar de novo. O que cessou ele? Tudo bem que ele bateu em algum lugar, mas o que cessa é a gravidade, porque ela puxa. Ela tenta puxar o movimento para ela. Entenderam o que eu quis dizer? Aí, vamos para os seres vivos. Pula a questão, a gente já faz. Vamos para os seres vivos. Eles atingem uma forma por causa de uma finalidade, certo? As membranas têm nas patas para os animais marinhos nadarem melhor. Então, aí surge a teoria das 4 causas para Aristóteles. Que daí nós fazemos umas perguntinhas e algumas coisas. Material. Do que é feito a coisa? Olha, essa casa é feita de madeira.
essa mesa é feita de madeira. Essa árvore é de madeira, correto? Formal. O que eu tendo a ser? Agora vamos ver. Essa árvore, ela assume uma forma. Por quê? Por que ela tende a ser? Ela tende a ser uma árvore frutífera, ela tende a ser uma mesa, ela tende a ser uma casa. Eficiente. Quem que executa ou dá o impulso ao movimento? E quem que dá o impulso aqui seria água, sais para essa plantinha crescer. E claro que a semente, ela surge dessa semente no caso, mas há condições para essa semente germinar, correto? E afinal, com qual finalidade que algo é feito? Isso aqui é para comer maçã, que aqui acho que é uma maçã. Isso aqui é para sentar na cadeira e comer na mesa. Isso aqui é para você morar, certo? Então, veremos um breve resumo sobre Aristóteles e a ciência, certo? Então, ele quer descobrir a causa das coisas pelo conhecimento demonstrativo e lógico. Como eu falei para vocês, o conhecimento demonstrativo seria eu conhecer aquilo para saber usar, certo? Ótimo, agora podemos resolver as questões. Sobre o pensamento científico na antiguidade grega, assinale que foi correto. Durante os primeiros períodos da antiguidade grega, os gregos marcam a história do pensamento ocidental com a introdução do conceito racional de ciência. Sim, eles começam a introduzir o que seria a ciência. Lembra que eu falei para você, a episteme, a ciência, a doxa, a opinião? Eles começam a introduzir esse conceito. Por isso que a 01 tá certa. Eu vou marcar um X em vermelho nas que estão certas, tá bom? Gente, a minha mãe fez uma torta de banana e acho que eu comi demais, tô passando mal. Ninguém precisava saber, mas tá bom. A racionalização da ciência grega acontece a partir do desenvolvimento do saber contemplativo, saber pelo saber. Daí, você acha que tá certo ou tá errado? Tá certo. Por quê? Eles começam a racionalizar a ciência porque, por mais que esteja um saber contemplativo, um saber pelo saber, já é racional. Você está tentando criar algo conforme os teus pensamentos, a tua cabeça. Não é mais alguma coisa aquele ser místico, porque antes era mitologia. Aí ele passa por um processo de racionalização. Não quer dizer que ele contemple, que ele quer saber, porque ele quer saber, que não seja racional. Estão entendendo o que eu quero dizer? 04. No período cosmológico, a ascensão da técnica faz com que a ciência grega tivesse um crescimento originado pela potencialização do método experimental vinculado à especulação filosófica. Tá errado. Por quê? O período cosmológico, ele quer saber a origem do mundo, as causas, as transformações. Mas por que tá errado aqui também? Porque tá aqui, ó. Vinculado à especulação filosófica. Não, eles querem saber porque eles querem saber porque tá chovendo, porque o Deus, Deus tá mandando aquilo. Não como uma especulação, tem um sentido pra gente estar aqui? Por que a gente tá aqui? A gente tem que fazer alguma coisa pra isso? E não tem uma grande potencialização, porque eles vão começar a ser potencializados, a parte da cultura, não que antes não fosse, foram de potencializar. Eles vão começar a se desenvolver, digamos assim, ainda mais, a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, e assim vai com esses grandes filósofos, que até hoje são muito conhecidos, muito usados. Então, se eu falar pra você, período cosmológico, você lembra? Dificilmente você vai lembrar de tudo. Mas se eu falar pra você, só sei que nada sei, você vai lembrar disso. Por quê? Porque é muito importante. 08. No período clássico da filosofia grega, o filósofo Platão destaca a necessidade da busca pela ciência, episteme, como eu falei pra vocês, como meio de minimizar o mundo sensível e elevar-se ao conhecimento racional das essências, ideias imutáveis, objetivas e universais. Sim, gente, eu falei pra vocês no começo da aula que isso aqui, ideias
objetivas e universais, isso aqui é ciência. Agora, isso aqui também é ciência para quem? Para Platão. E o conhecimento dele está no mundo das ideias, para minimizar os impactos do mundo sensível, certo? Então essa questão aqui, a 08 está muito certinha. Agora vamos para essa daqui. Deixa eu achar só o gabarito aqui. Já achei. Sobre a concepção científica aristotélica, assinale que for correto. Aristóteles considerava o mundo natural, physis, inferior ao mundo das formas. Olha, o que seria o mundo das formas? Gente, a physis para Aristóteles era física. Mundo das formas seria um mundo quase parecido com o das ideias, certo? E a physis, para ele, a física era tudo. Tanto que física, a física vem do quê? Na matemática, vem da experiência, vem do saber para você conseguir fazer alguma coisa. Então, para ele, não era inferior ao mundo, era superior, certo? A 02, a observação era um método irrelevante. Ele usava a observação para fazer as coisas, certo? Então, não era relevante, era o que ele fazia para chegar às conclusões dele. Na teoria aristotélica sobre movimento e repouso, o estado natural dos objetos é o repouso? Sim, como foi que eu falei para vocês. De acordo com a teoria aristotélica sobre o movimento e repouso, um objeto só entra em movimento se houver uma força atuando sobre ele. Sim, que seria um movimento forçado. Lembram disso? Que eu mostrei do lápis para vocês. 48. Então, o gabarito aqui dá 12, tá bom? 12. 48. Em relação à concepção científica na Grécia Antiga, assinale que foi correto. Conforme Platão, para chegar ao conhecimento racional das essências, era necessário valorizar o método da observação como meio de enaltecer os sentidos. Gente, leiam a última coisa. Enaltecer os sentidos. O que seria? Dar importância. Nós queremos dar importância ao sentido? A esse mundo sensível? Não. Nós não queremos. Nós queremos fortalecer o nosso mundo inteligente, certo? E 2. Conforme Aristóteles, a física estuda os entes da natureza, os quais são determinados a partir do movimento. Perfeito. Ele estudava as partes, como se fosse da física, a partir do movimento, como eu disse para vocês, inércia, repouso, todas as características que Aristóteles já tinha em mente. Na antiguidade grega, predominou a ideia de que o repouso apresenta a perfeição e o movimento, a ausência. Sim, a ausência de perfeição. Certinho. A ciência grega se racionalizou quando desenvolveu o ideal grego do saber contemplativo? Sim. Porque eu uso a razão. Agora vamos para o período medieval. Aqui também é muito importante. Por quê? Porque eles vão tentar conciliar a filosofia com a teologia. Isso vai ser muito complicado. Por quê? Dogmas. Eis o nome disso, dogmas. Você não pode aquilo, você não pode isso, simplesmente por dogmas. Por isso que essa parte vai ser limitada, certo? Então, a filosofia da ciência medieval teve influência grega, sim. Conhecimento teórico e racional, né? Só que ela é desligada da técnica empírica, da experiência, certo? E ela é qualitativa, ela tem influência de Aristóteles. O que seria essa qualidade? Como eu falei pra vocês, a cor, a forma, todas essas coisas.
tá? Falei, influência grega, como eu já havia mencionado anteriormente. E daí, nós temos aqui dois caras muito importantes, tá? Que é São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E aqui eu vou tentar, eu peguei o resumo da internet, tá? Eu não sei de quem é, me perdoe, então, não tinha o nome. Então, aqui não caiu, mas eu vou falar por desencargo de consciência, não caiu esses filósofos, tá? Pode ser que eles perguntem sobre como era no período medieval, mas ainda não caiu, pode ser que venha cair, tá? A filosofia era considerada escrava da fé. Como que eu posso dizer? Ele era influenciado para eu tô achando aqui, pessoal. Isso, ele, ó, eu vou resumir o São Tomás em uma frase para vocês. Ver para crer. Certo? Por quê? Porque ele cristianizou Aristóteles. Vocês dizem que Aristóteles o que importava era o mundo em que nós vivemos. Então, se eu vejo, eu creio. Me perdoem. É ver para crer. Eu tenho que ver esse álcool em gel para ele crer que eu crer que ele existe. É isso que ele quis dizer. As 5 vias, tá? As 5 vias para Deus. Vamos dar uma olhadinha nela. Primeira via, a do movimento. É necessário o primeiro motor que mova os demais. Alguém tem que mover os outros. A segunda via é a via da causa eficiente. É necessário que exista uma primeira causa, que causa todas as outras. Que eles tentam explicar Deus que causa todas as outras coisas. A terceira via, a via da contingência. Não ser necessário cria o contingente. Quarta via, via do ser perfeito. Ele deve haver um ser que é o máximo da perfeição, que eles espelhavam tudo isso a Deus, certo? Eles tentam chegar com essas vias a Deus. E a quinta via é a via do finalismo. Há um ser inteligente que ordenou o universo. Aí eu deixo vocês darem uma olhadinha nas 4 leis, tá? Tira um print se precisar daqui, tira um print daqui também. Porque eu preciso passar os conteúdos mais importantes, tá bom? E aqui nós temos Santo Agostinho. Santo Agostinho já é outra história. Ele cristianizou Platão. Por quê? Porque ele disse que eu tinha que crer para depois ver. Então eu tinha que saber que o álcool gel existe aqui na minha cabeça para eu ver ele, certo? Então foi basicamente isso que Santo Agostinho fez. Ele era, como vocês viram, o Santo Agostinho da patrística, outra da escolástica, certo? Eram duas vertentes, essas duas defesas do crer para ver, tá? E aí aqui nós temos mais algumas, deixa eu ver o que tem importante aqui para nós. Essa teoria da iluminação divina é quase igual ao que Platão dizia. Por quê? Porque ele dizia que o nosso verdadeiro mundo era o mundo das ideias. E a iluminação que seria? Seria eu conseguir que Deus, que eu relembrasse aquela vida que eu tinha. Para eu conseguir me aproximar de Deus, essas coisas assim. A felicidade só é encontrada em Deus, o livre-arbítrio leva ao pecado, e que mal é a ausência de Deus, certo? A teoria do conhecimento para Santo Agostinho, somente alcançado para a alma. Então, não tem como meu corpo alcançar isso, só minha alma alcança. Vejam que é muito parecido com Platão. Se cair esses dois na prova, lembrem muito bem das ideias de Platão e Aristóteles, tem que comparar. 2 tipos. Primeiro vem dos sentidos, não necessariamente é mutável, e o segundo a razão.
Ele é eterno e imutável. Olha, gente, exatamente quase a mesma coisa que Platão falava. Ele só mudou algumas coisas e adequou com a fé dele. Agora vamos para... Não tem questão dessa aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês. Agora vamos para a Revolução Científica. Vocês com certeza... Nossa, eu deixei aberto aqui. Perdão. Vocês com certeza já ouviram falar sobre Renascimento, certo? Deixa eu só passar aqui. Vocês com certeza já ouviram falar sobre Renascimento. E o Renascimento não foi só nas artes. Foi um renascimento cultural, comercial e científico, que eles chamam os 3C, né? E o que se vê no renascimento científico? A forma sobre como a gente trata o universo. Foi mais ou menos isso o que aconteceu na Revolução Científica. Surgiu muito cara, gente boa. E eu vou explicar para vocês que eles substituíram muitas coisas, muitas teorias. Eles tentaram desmistificar esses dogmas, até por conta do contexto em que eles estavam vivendo, certo? Sair de uma Idade Média e entrar para uma Idade Moderna, certo? Essa transição foi muito importante, porque substituiu a ideia geocêntrica do universo. Dizia que a Terra estava no centro e que o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Isso foi substituído pela heliocêntrica. Temos Galileu Galilei invicto nisso, e o outro era Ptolomeu, da geocêntrica, ou que defendia essa teoria. E hierarquia do Sol. Agora o Sol não é superior a tudo. Ele igualou o Sol com a geometria. Aí ele pensou, cara, meu Deus, não pode. Tipo, como seria igualar o Sol com a geometria? Digamos que com as estrelas. Ele disse que o Sol não é mais importante. Que o Sol é importante sim, mas não no sentido religioso, se vocês estão me entendendo. É no sentido conhecimento científico, como eu havia falado. Científico, mudanças, rupturas na parte medieval. Eles querem agora conhecer, mais para demonstrar. Esse seria um conhecimento mais parecido com Aristóteles, para usar esse conhecimento a favor deles. Aí surge o antropocentrismo, surge o racionalismo, vai surgir Descartes, vai surgir muitos outros filósofos, vai ser um saber ativo, como eu disse, oposição pelo saber contemplativo. A gente não vai saber mais só por saber, a gente vai saber para fazer alguma coisa. Eles voltam para a realidade para modificar as coisas e eles criam métodos de como fazer essas coisas, certo? Aí surge um cara muito fera chamado Galileu. Galileu tentou juntar a experimentação com a matemática, porque muitos filósofos vinham fazendo isso desde a Grécia, não é de agora. Por conta de Pitágoras, gente. Ó, Pitágoras. Quanto foi importante na matemática? Ele teve influência de Copérnico, certo? Antes disso, só que Copérnico só errou algumas coisinhas e ele já tentou consertar. Ele abandona essa ciência especulativa. Ele quer essa ciência para saber fazer alguma coisa. Os antigos buscam o porquê. O objetivo é a qualidade secundária, a cor. Por isso até que ele abandonou. A cor, as coisas. Ele quer saber como aconteceu isso. O objetivo, a qualidade primária das coisas. Por que isso aqui caiu? E não por que isso daqui é transparente. Não, ele quer saber o porquê caiu. Porque qual foi o objetivo dele ter caído? E não mais essa parte de cor, sabe? Essas coisas superficiais. Não, eles querem mais. Eles estão buscando mais coisas. E eles chamam de nova física, né? Depois de Sócrates, eles chamam isso de nova física também. Aí nós vamos para a síntese newtoniana, que seria a lei da gravitação universal. As coisas começam a ser explicadas como se fossem leis e não como, mas não que antes fosse um senso comum, que eles tentavam explicar coisinhas, mas é que agora é a ideia do universo, sabe? É a ideia de você querer mais. E detalhe, não sei se eu escrevi nos próximos slides,
Mas eles faziam tudo isso com técnicas rudimentares, certo? O Galileu, viu com a luneta, mas ainda era muito rudimentar em vista dos materiais que nós temos hoje. E isso aplica-se a todos os corpos. Então, assim, você vai cada vez mais se incorporando, ganhando força, ganhando forma. Literalmente, ela vai ganhando espaço que vai tomando muita proporção ao longo do tempo. Daí surge sobre os métodos contra o mundo físico e a natureza, não contra, mas para você tentar entender o mundo físico. Aí surge Descartes, muito importante o carinho. Ele caiu em uma questão, certo? Mas caiu básico sobre Descartes, não cai muita coisa assim. A primeira coisa que vem, quando a gente fala em Descartes, que vem na mente, é o penso, logo existo. Cogito ergo sum. O pensamento com a dúvida. A dúvida é a única certeza que você tem. Ele fala, parece estranho, né? Mas é isso, por quê? Você nasce com as ideias inatas e você tem elas. E ao longo você tem dúvidas. E se você não tira as dúvidas, elas são as únicas coisas que você tem. Porque tudo que parece verdadeiro não é. É meio confuso entender, mas eu acho que deu pra dar uma pinceladinha, que é um aulão, sabe? Não tem como entrar profundamente em cada assunto do ano inteiro. Cria o método cartesiano, um método matemático para tentar colocar tentar formar as coisas na cabeça para que dê para tudo, para que eu possa usar, certo? Racionalismo. Ele não era da experiência, não, ele pensava para depois ele fazer. Então, ele pensava fazer essa conta, tentava montar essa conta no papel, porque tudo vinha dele. O conhecimento vem da razão. A ideia de Deus é inata, porque ninguém pode criar Deus. O que a gente não cria, como que eu sei alguma coisa que eu não conhecia antes? Pelas minhas ideias inatas, dizia Descartes. Eu vou passar, mas ó, dá um print aqui no Descartes, tá? Vou colocar dar um print nele pra você dar uma lida depois, pra não apaixonar muito, porque só caiu uma questão sobre Descartes. Não sei se fica aqui de novo, mas não custa nada. Dá uma olhadinha nele, até vou dar uma olhadinha depois mais a fundo. Sobre os ideias de Descartes acerca da ciência cinética do correto. Descartes propõe a ideia de que todas as coisas que ocupam lugar no espaço são substâncias extensas. Sim. Descartes desenvolve um método empirista racionalista. Pelo amor de Deus, racionalista. Se uma coisa que tem que guardar da aula, Descartes é racionalista. Gente, depois eu vou ver mais certinho o que seriam essas substâncias extensas, certo? E posto novamente lá nos stories. É porque eu monto as apresentações. Hoje eu passei a tarde montando a apresentação e de manhã eu tinha outras coisas pra fazer, tô um pouco cansada, então pode ser que algumas coisas tenham um chute, mas a gente vai editar a nossa apresentação. Como eu disse pra vocês, não vou editar porque demora muito pra editar e eu também não sei. Se alguém quiser editar pra mim, eu agradeço. Então aqui tá errado, certo? Não é beleza, essa aqui tá verdadeira. É apenas por meio da observação que se obtém. Não, é apenas por meio da matemática. E, gente, o cara amava matemática e deixava que matemática era tudo. Esse cara não é você. Você diz porque a maioria das pessoas não gosta de matemática. Gente, eu gosto de matemática, gosto mesmo. Eu acho que é importante. Nem todos têm facilidade, isso é óbvio. Todo mundo é bom em uma coisa. Mas acho que se a gente gostar fica um pouquinho mais fácil, certo? A natureza pode ser descrita pela matemática e compreendida através da geometria. Gente, essa frase é o sonho de Descartes. Era tudo o que ele pensava. Que a matemática compreendia tudo. Que a matemática descrevia tudo e compreendida através da geometria. Tudo era feito por formas. Formas eram perfeitas. Agora vem o método. Seria o método. Vou deixar a minha escola do lado aqui. O que seria um método? Aí vem. Vamos pensar em um método. Método para secar o cabelo.
você segue os passo a passo, certo? Agora vamos pensar em um método científico. Então, o método surgiu para eu tentar, é como se fosse uma equação matemática, certo? Em vez de eu tentar pensando cada vez a mesma coisa, como que eu calculo a área, em vez de eu pensar toda vez a mesma coisa, eu criei essa fórmula para eu não precisar pensar em como surgiria isso toda vez que eu tivesse que calcular. Por isso surgem os métodos. É como se fosse esse exemplo, certo? Claro que na parte da filosofia, mas é como se fosse isso. Ele segue alguns passos. A observação. Vamos falar dela primeiro. Ela é rigorosa, ela é metódica, porque eu tenho que ter uma teoria por trás daquilo. Observa um pássaro cantando. A minha teoria. Observa o pássaro lá. Tá cantando. Que tipo de canto? Para onde eu tenho esse canto? Por que ele está cantando? Aí eu crio uma hipótese, uma explicação. Uma explicação provisória, certo? Eu acho que ele está cantando porque ele está tentando chamar a atenção de alguém, certo? Aí qual que é a fonte da hipótese? Pode ser o assobio dele, que eu estou estudando o assobio dele, certo? Aí nós vamos para a experimentação que eles têm enquanto... Será que se eu colocar o passarinho nessa sala ele canta mais e na outra sala ele canta menos? Como que eu vou fazer isso? Experimentando. Vou colocar o passarinho na cada sala ali pra eu ver, certo? Aí nós generalizamos as leis universais. Será que se ele cantou na mesma sala, igual na outra, então eu digo que ele canta igual em todos os lugares, certo? São leis empíricas, são leis que eu estou fazendo experiências. Se fosse uma lei teórica, eu já ia falar que o passarinho canta assim em qualquer lugar do mundo. Não fiz essa experimentação de mudar ele de uma sala para outra, entendeu? E daí, depois vem a teoria, certo? Então, eu embaso na teoria com a base naquilo que eu estudei, naquilo que eu segui os passos do método. Seria mais ou menos isso. Aí vem uma crise, que seria uma DR. Para não falar outra palavra, ferrou. Seria DR. O passarinho parou de cantar, não canta mais esse lugar. Aí você começa, por quê? Como? O que aconteceu? Por que o método deu errado? Aí vai surgindo outra coisa. Talvez não teve errado, não foi errado aquele seu pensamento, mas alguma coisa aconteceu. As coisas mudaram, entende? Que é complexo, porque às vezes não está errado, às vezes está fora do contexto. Por isso que você tem que ver bem certinho a ideia do certo e o errado. E na filosofia isso traz muito essa reflexão pra gente. Aí surge a epistemologia nova, seria o conhecimento. Ele tem essa frase aqui do Henri Unquer, não sei o que lá, ele deve ser francês. Ele diz, as teorias não são verdadeiras ou falsas, elas são úteis. Então, às vezes eu posso ter uma teoria que as pessoas julgam como falsa, mas ela pode ser útil para outra coisa. Aí eles montaram o Círculo de Viena. Era como se fosse uma associação dos filósofos, tá? A maçonaria. Não, tô brincando. É como se fosse uma reunião dos filósofos. Vamos pensar assim. O que o Círculo de Viena tratava? Era um grupo de cientistas que eles tratavam com coisas lógicas, filosóficas, certo? E eles sofreram a influência de Einstein, Rousseau, não sei o que lá. Tem um nome esquisito aqui que eu não consegui ler. Aí eles chamaram positivismo lógico, que é o saber científico sem conceitos vazios. Então, eles queriam os conhecimentos científicos, mas com um embasamento muito forte. Aí surge 3 carinhas. A ciência é a posteriori. O que significa isso? Ela depende da experiência.
Não tem como eu saber se uma reação química vai acontecer sem experimentá-la, certo? Para eles, por favor. Tem pessoas que pensam de outra forma, beleza? Aí surgem uns carinhas muito massa que a gente tem que saber deles. Primeiro, Popper. Ele teve influência do círculo de Viena, foi um filósofo. Mas ele também criticou, mas tá, não vamos entrar em detalhes. Ele não interessava tentar justificar por que aquela teoria estava certa. Ele tentava refutá-la, ele tentava se perguntar por que está errado. Já viu quando os professores falam, tente ver por que essa questão está errada e não porque ela está certa? Porque o certo você sabe, agora o errado é mais difícil de achar. Não que é mais difícil, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas ele buscava o errado. Ele buscava falsear ela. Ele tentava formular hipóteses para tentar refutá-la através da experiência. E isso foi muito importante para a ciência, certo? Eram diferentes teorias para como tentar formar um método, formar alguma coisa. Se essa teoria resistir à refutação, se ela resistir aos ataques, digamos que ela está corroborada. Corroborada. Meu Deus, como que se fala isso? Porque eu não tô entendendo na minha letra. O estado. Aí, vamos a com o que dizia. Ele queria uma nova noção de paradigma. É uma nova definição, no caso, certo? Que o trabalho científico dele se desenvolveu no modelo consensual adotado pelos. Eles entraram em consenso. Ele segue uma tradição intelectual. O paradigma segue uma tradição, certo? Ela deve ser desenvolvida. Eu devo desenvolver um paradigma. Paradigma seria uma coisa que eu não conseguiria explicar. Digamos que não conseguiria. Mas a partir de eu criar ele, eu vou tentar descobrir como explicá-lo. Ela deve ser desenvolvida e não refutada. Eu devo tentar desenvolver essa ideia, não tentar achar porque ela está errada. Aí nós temos o período pré-paradigmático, ou imaturo, que os problemas cotidianos não apresentam consenso para ser explicado. Porque os cachorros estão brigando do nada? Não sai. Tem que desenvolver uma teoria. Aí vem a ciência normal. Existe um paradigma adotado para a resolução dos problemas ou as acumulações descobertas. Agora eu entendi porque aquele cachorro está brigando. Então o meu paradigma consegui chegar a ele, consegui descobrir o porquê. Aí vem a crise, novamente. Por quê? Porque eles param de brigar. Mas como você já tinha criado tudo? E aquilo é questionado. Então, tipo, por que os cachorros não brigam às 3 da manhã? Gente, parece que a gente viaja, mas não é. É muito de você tentar adequar a filosofia no teu dia a dia, certo? Aí vem a revolução científica, quando aquilo não se encaixa mais. Quando aquilo é questionado e você não tem as respostas para. Aí vem Feyerabend. E o que o cara dizia? Que ele falava que cada coisa é diferente. Então, por que nós temos um método igual se as coisas são diferentes? Entendeu? Ele tinha esse poder de persuasão, certo? Ele falava que a pluralidade de ideias e formas de vida. Então, a ciência não deveria impor métodos. Interessante, né? Eu achei muito interessante quando eu li ele. Então, deve existir essa persuasão nas teorias. Por quê? Ele tentava convencer a comunidade científica sobre essas ideias dele. E agora nós vamos para a última parte, não menos importante. Eu não acho que eu não deixei anotado aqui, já resolvemos a questão, que seria o método das ciências humanas. Qual que é o problema do método das ciências humanas? O problema é a complexidade. Mas treinar as ciências humanas, acho que é isso que é matemática. Estou falando de fácil, de ser fácil, difícil, de ser complexo. Você consegue explicar por que às vezes pessoas que nascem em determinado lugar não seguem o mesmo exemplo daquelas pessoas do convívio dela, como outras que nascem num lugar ruim e formam pessoas boas? Entendeu? Quer dizer, você estudar
as pessoas, a sociedade. Isso é complexo. Não tem uma fórmula matemática que se encaixe nisso. Aí que vem o problema. Porque a gente tenta encaixar as coisas com a matemática, com o lógico é assim pra todo mundo, é igual pra todo mundo, você tenta deixar tudo igual, tudo certinho, e não é assim. E aí é que tá o problema das ciências humanas. Certo? Nós vamos resolver e depois vamos para a estética. Sobre a concepção científica contemporânea dos filósofos Karl Popper, Thomas Kuhn, assinaram que foi correto. Popper criticou o critério da verificabilidade apreciada pelos filósofos do Círculo de Viena. Deixa eu achar só o gabarito dessas aqui, se me permitem, por favor, para eu não falar besteira. Ai, meu Deus, cadê? Achei. Tá. Então, vocês acham que ele criticou ou não? Porque eles tentavam verificar e Popper tentava falsear. Por isso ele criticou. Ops. Foi uma coisa a mais. Ele tentava falsear e eles tentavam verificar. Por isso que essa tá certa. Ele criticou, certo? Karl Popper propôs o princípio da falseabilidade como tentativa de provar a falsidade de uma teoria. Vamos ver se está certa. Sim, por quê? Se ela passasse pela falsidade, ela é verdadeira. Se não passasse, era falsa. Não era, né? Thomas Kuhn desenvolveu a ideia de um paradigma para a ciência. Corretíssimo. De acordo com Thomas Kuhn, a transição entre as teorias científicas acontece por meio de evoluções. Lembra que eu falei para vocês que quando você chega, faz todos aqueles processos, depois tem a crise que leva à revolução científica? É exatamente isso. 49. Sobre concepções da ciência está foi correta. O método científico de vários pensadores do século XVII, tais como Descartes, Spinoza, Francis Bacon e Galilei, repousa na valorização do saber contemplativo, firmado na percepção subjetiva e particular da ciência. Aí que nós entramos em um problema. Deixa eu achar o gabarito dessa aqui também para não falar besteira para vocês. Aqui. Tá errado, já falei pra vocês. No começo da aula, não é subjetivo. Não é subjetivo a ciência. Isca. A ciência não é. A definição de ciência por si só já diz que não é subjetiva. Ela é universal, objetiva. Mas tem outras coisas erradas aqui também, como saber contemplativo. Não são todos que apoiam isso. Galileu Galilei, por exemplo, Descartes, por exemplo, não era saber contemplativo, era racional. Descartes, o saber contemplativo está mais associado à parte racional do mundo das ideias. Descartes tinha um pouco sim do saber contemplativo, perdão, mas outros ali não. Spinoza, Bacon eram empiristas. Os empiristas já são mais pela experiência, o saber mais para ter uma finalidade, entenderam? Essa aqui, eles desenvolveram muitos filósofos. Você tem que tomar cuidado para colocar tudo eles no mesmo saco. Estaria certa se eles falassem que eles contribuíram para a filosofia da ciência. Aí colocariam eles no mesmo saco, que seria certo. Agora você dá uma característica para todos, é falso. Porque geralmente cada um tem uma particularidade, né? 2. A concepção científica de Platão está pautada na teoria das formas. Sim. Por quê? Formas eram muitas ideias, como eu falei pra vocês, certo? Pode por ser chamado assim. 4. Nossa, tô falando muito estranho hoje. Minha garganta tá muito seca. Sério, gente, que difícil falar. Valorizem seus professores. Montar uma aula não é fácil. Falar não é fácil. Tá.
Francis Bacon é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Está certa, mas eu vou publicar lá na publicação mesmo a diferença entre método indutivo e dedutivo para não ficar muito longo o vídeo e explicar um pouquinho mais sobre Bacon, tá bom? Thomas Kuhn, tá verdadeiro. Thomas Kuhn defende a ideia de que existem 3 momentos de uma ciência: pré-paradigmático, ciência normal e revolução científica. Não foi exatamente isso que eu escrevi aqui para vocês? Certo? Agora vamos para a estética. Primeiro eu vou para as definições. Feio. O que é feio? Aquilo que não é bem feito. Simplesmente. Assim, claro que você tem um pensamento sobre feio, outra pessoa tem outro pensamento, mas é isso. Para a maioria dos filósofos. Estética atual. O que seria a estética atual? Seria racionalizar os valores propostos pelas obras de arte e o sentimento gerado. Os valores, no caso, racionalizar os valores. O que eu acho demorou muito para ser produzido. Racionalizar o valor daquilo e sentir algo pelo aquilo. Nossa, eu gostei muito daquilo. Mais ou menos assim. E daí nós vamos para o gosto. É um julgamento sem preconceito. Eu gosto porque eu gosto. Não gosto porque eu pensei de onde que ele foi feito, tal. Não, eu gosto porque eu gosto. Aí vamos para atitude estética. Gente, está quase acabando. Que bom, não aguento mais falar. Atitude estética. A atitude estética, ela não visa o convencimento lógico e nem o interesse imediato. E ela não pode ser julgada pela utilidade e a finalidade, certo? Ela simplesmente contempla. É uma experiência na presença daquilo. Eu estou contemplando uma obra na experiência da presença que ela me oferece, certo? E a cultura. Ai, tem N definições de cultura. Mas o que estava no livro, né, que eu falei pra vocês, que para que em filosofia, é que tudo que o ser humano faz, o que ele veste, o que ele come, o que ele fala, tudo é cultura. Patrimônio cultural é modo dele criar e fazer essas coisas. A arte versus a cultura. É o individual versus o coletivo. É o que uma pessoa pensa versus o coletivo. Não quer dizer que elas sejam obrigatoriamente separadas. Porque eu posso criar uma arte com a influência que eu tenho sobre aquela cultura, certo? Influência mexicana sobre obras de arte. Tem tudo sentido. Arte sentida e não explicada. Aqui tem uma coisa muito importante. Às vezes você quer explicar uma coisa e ela tem que ser sentida. Às vezes não adianta eu te explicar. Você tem que gerar um sentimento. Vai um concerto. Se eu te explicar, e essa aqui é as notas mínimas, semínimas, breve, semibreve, vai fazer alguma diferença do que você sentar na cadeira e sentir? Vai fazer muita diferença. Por quê? Porque se você soubesse só o que eu estivesse falando, não é o que você está pronto ali sentado para ouvir e sentir. É diferente, certo? E agora vamos para uma questãozinha. Podemos afirmar que a arte é o produto da criatividade humana? Deixa eu achar essa questão aqui para já ter um gabarito. Ai, não tá saindo, peraí. Achei. Podemos afirmar que a arte é produto da criatividade humana? Sim. Se eu criar algo na minha cabeça e fazer uma arte com aquilo. Sim. A arte também pode ser entendida como um fenômeno social? Sim, gente. Sim, a arte também está ligada à sociedade. A arte também é um meio de comunicação social do artista? Sim. Muros, grafite, pensa nisso. A relação da sociedade com a arte possui um caráter dinâmico, conforme o contexto histórico. Gente, foi o que eu falei pra vocês sobre o México, tá? Até Frida
e aos outros muralismo, Diego Rivera. Eles estavam vivendo uma crise lá no México, né? Tudo tem a ver. Ops, agora vamos para as concepções estéticas. Isso aqui também cai bastante. Se você ficou com dúvida em algumas coisas, sugiro que vocês deem uma olhada depois com mais calma pra não errar, certo? Platão, o belo é em si, não tem expressão, ele é belo, ele é belo. Platão, muito direto ele, né? Mas vamos lá, Platão. Ele, a beleza do mundo sensível é variável e relativa. Gente, sempre pensa que o Platão odeia o mundo sensível. Ele simplesmente odeia o mundo sensível. Ele ama o mundo inteligível, certo? A beleza como forma está inteligível. Ela sempre é. E ela não se torna e nem acaba. O que seria a mimese? Mimese? Gente, isso é muito importante. Esqueci de colocar nos slides. Vou escrever também, fazer um post lá no Insta, tá? É a imitação da aparência e não da ideia da arte. Arte, o que está no mundo inteligível. Mimese, o que eu vejo no mundo sensível. Eu acho que é arte, mas não é. É uma cópia. Lembre-se disso. A cópia é a representação exata da realidade. Então, Platão dizia isso. Ari dizia que a mimese é natural desde a infância, por ser um modo de aprendizado. Ela copia exatamente o objeto e simplifica. Certo? Então, para Platão, esse objeto era igual em todos os sentidos, certo? Não que um fosse melhor, no inteligível fosse melhor e no sensível fosse pior, não, ele era igual em todos os sentidos. Era mais ou menos isso que Ari quer dizer para nós. E daí nós entramos no medieval. Arte é cultura pagã, certo? A beleza e a razão não são dos sentidos. Ou seja, a pintura e a escultura era para catequizar os fiéis. Tudo girava em torno da igreja. Aprendo que tudo está diretamente ligado ao seu contexto histórico, certo? E para Agostinho, a arte humana é um símbolo de significado da arte de Deus. Exatamente o que Platão falava, só que com as palavras agora que ele usa Deus. Eu não sei se está escutando o barulho da chuva, eu estou tentando falar mais alto conforme a chuva aumenta. Deixa eu fechar aqui, tá? Ah! Gente, a chuvona que tá aqui, vocês não têm noção. Tá. Aí, vamos para classicismo. Era uma estética normativa, você tinha que seguir padrões, certo? Você tinha que seguir regras. Você tinha que seguir isso para ser belo. As lotes do filme já relativizaram isso. O que seria? Depende da mente de quem contempla. E ela não é uma verdade das coisas. O belo é subjetivo, certo? O Kant julgou. O Kant julga tudo, né? O julgador. Como que é que funciona as duas da frente? O julgamento estético e não a aparência estética. Então ele julgava a estética e não a aparência. Julgava então os significados, por assim dizer, certo? O belo é aquilo que é agrada universalmente, mas não pode justificar intelectualmente. Aquilo me agrada, mas não porque é intelectual, que é belo, entenderam? E o sentimento do sujeito e não o conceito do objeto. O que ele quer dizer com isso? Que é o sentimento que importa e não o conceito do objeto. E esse sentimento vai ser despertado a partir que eu estiver nisso. Eu estiver vendo uma pintura, eu estiver vendo uma música, ouvindo uma música, né? E daí ele universaliza o subjetivo.
que os julgamentos são o mesmo em cada ser humano, a capacidade de julgar, certo? Não há uma ideia de belo nem regra, cada um vai achar o que é bonito, certo? Hegel. Gente, eu juro que tá chovendo pedra, tá chovendo muito aqui. Hegel, a beleza muda devido com o tempo, mudou. Antigamente a beleza era bonita, era clássica, hoje não tem muito sobre o que é belo e o que não é, certo? Ela muda conforme o tempo. Atualmente, para a fenomenologia, certo? Seria a qualidade de certos objetos singulares que nós possuímos. A imanência total no sentido ofensivo. Então, eu me entregar por aquilo, por assim dizer. Cada objeto estabelece o seu próprio belo, porque ele é autêntico, ele é ele. Entende o que eu quero dizer? E daí nós vamos para Sartre. Sartre diz que a imaginação é bom, nos liberta do real, e é ruim porque afasta a gente dele. Eu sou muito assim, às vezes eu imagino muito, e isso é bom, porque me afasta dessa realidade. Mas isso é ruim, porque eu percebo que não é, a imaginação não é um mundo no qual eu vivo. É bem profundo isso, né? Bem profundo. Então, gente, eu acho que é isso por hora. Vamos fazer uma questãozinha. Eu vou deixar essas questões na descrição do vídeo, tá? E daí eu vou deixar também um post, mas com algumas coisas mais repetitivas que faltam um pouquinho mais de dica pro canal, pra vocês darem uma lidinha. E é isso. Eu acho que provavelmente segunda eu já deixo o post, se amanhã não faço, em segunda eu já deixo lá na página, tá bom? Fazer uma questão. Deixa eu achar aqui. Sobre a Universidade do Belo. Achei. Sobre a questão da Universidade do Belo está no seu correto. Para Aristóteles, a obra de arte deve possuir ordem e simetria, de forma que respeite a harmonia. Lembra que eu falei pra vocês que o cara gostava de física? Física, o que seria? Coisas perfeitas. Coisas que dão harmonia, coisas que possuem ordem. Por isso ele gostava de definir a obra de arte assim. Para Kant, a contemplação do belo é um tipo de prazer desinteressado, livre e autônomo. Sim. Ó, desinteressado não quer dizer que eu não tenho interesse. Quer dizer que eu não preciso buscar muitas coisas para aquilo. Eu simplesmente é um prazer por prazer, entendeu? E ele é livre e autônomo porque autônomo é porque a característica dele ser bonito é por ele ser ele, autônomo e livre, não é uma coisa presa, tá? Para Platão, a noção do belo tem caráter objetivo por existir no mundo das ideias. Tudo o que existe no mundo das ideias é objetivo, certo? Na concepção dos filósofos empiristas do século XVII e XVIII, o belo constitui uma qualidade das coisas. Olha, empiristas não seria uma qualidade das coisas, e seria, eu acho que uma utilidade, certo? Por quê? Porque a qualidade seria, tipo assim, que a cor, essas coisas, e como eles são filósofos da ciência, filósofos empiristas do século XVII e XVIII, seria, acho que, por uma finalidade dessas coisas, certo? Mas isso também vou deixar no post lá, pra gente mergulhar mais nessas duvidazinhas da nossa aula, tá bom? Ó, isso aqui é só o básico, gente. A gente pode ir completando conforme necessidade, tá bom? Me desculpem alguma coisa da áudio novamente. Me perdoem, tá? E acabamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deu um pouquinho de trabalho fazê-la assim, mas é sempre muito bom falar com vocês. Eu gosto muito, tá? Então, tchau pra vocês. E se vemos nos nossos stories, nas nossas publicações, interajam comigo, por favor. Não gosto de falar sozinho. Infelizmente tenho que falar sozinho, mas eu não gosto. Bye, bye pra vocês.